Depois de 6 meses, finalmente a gente tá de volta para conversar sobre os episódios de Hanyo no Yashahime. Então continua até o final do vídeo, porque a sua análise favorita de Hanyo já está no ar. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 25, que marca um retorno triunfante de Hanyo no Yashahime para as nossas manhãs de sábado animadas para começar o nosso final de semana da melhor forma possível. Então vamos fazer um combinado? Vocês lembram que na primeira temporada a gente tinha aí uma meta de likes a bater, hein? Como esse é o primeiro vídeo de análise, eu não vou pôr uma meta, mas eu vou pedir para todo mundo deixar o like sim. Então capricha no like e já prepara aí o teclado para os comentários de teorias que a gente vai começar esse episódio. Não vou seguir exatamente uma ordem cronológica porque não tem como eu não falar com vocês sobre a ressurreição de Setsuna. O esforço de Towa para trazer a sua irmãzinha de volta. Inclusive eu vou trazer uma discussão que a gente criou lá no Discord a respeito do quão demorado ou não foi trazer a Setsuna de volta. Vocês acham que deram uma enrolada, que fizeram muito drama ali em cima desse trazer a irmã de volta? É que justamente eu acho que eles fizeram o certo em trazer essa carga dramática e emotiva em cima da ressurreição da irmã. A gente levou praticamente o episódio inteiro para que a Towa conseguisse trazer a irmã de volta e por um simples motivo. A Tenseiga tinha sido quebrada e Sesshomaru não era mais capaz de utilizá-la. A única capaz de fazer aquilo seria a Towa, que é capaz de criar lâminas com a sua energia demoníaca. O que acontece é que a gente descobre que por algum motivo a Towa não estava enxergando os lacaios do mundo dos mortos quando ela finalmente conseguiu criar a lâmina de energia. E é importante a gente fazer um paralelo aqui de que ela acabou de sair de uma luta contra Kirin-Maru. Então, para quem viu a análise do trailer da segunda temporada, sabe muito bem que eu tinha dito que eu acreditava que ela estaria em exaustão ali, tirando o máximo do seu poder, por isso ela estaria com os cabelos pretos e com a lua na testa. A gente vai falar da lua daqui a pouquinho. Mas de fato isso aconteceu, ela estava no limite dos poderes dela, tanto é que quando ela finalmente conseguiu criar a lâmina, ela mal conseguia se mover, e quando ela finalmente conseguiu enxergar os lacaios, porque num ponto ela simplesmente não sabia o que ela tinha que fazer com aquela lâmina de energia, ela acabou ficando feliz por ver os lacaios e se descuidou ali, a lâmina voltou a ficar pequena e ela voltou a ter que se esforçar para projetar aquela lâmina. Ou seja, foi todo um esforço da parte dela e teve toda uma carga dramática de que apenas a Towa naquele momento poderia fazer aquilo, porque a gente descobriu que existia um limite de tempo para que a Tenseiga salvasse vidas. O que a gente também vai falar um pouquinho, porque tem um possível furo de roteiro aí. Mas aguenta aí que é tudo ao seu tempo. Particularmente eu acho que eles fizeram muito bem em criar essa carga dramática para que não desse aquela banalizada. Quando a Rin foi trazida de volta à vida por Sesshomaru e ela acabou morrendo novamente no episódio de Kanketsu Ren e ele pensou, vou utilizar a Tenseiga para trazê-la de volta à vida, e a gente descobre que não era possível, naquele momento a gente percebeu que de fato a Rin corria um certo perigo. Tanto é que eu acredito que isso interferiu muito na decisão de Sesshomaru para que ele a deixasse sob a confiança dos humanos. Levar a Rin consigo colocava ela em perigo, e isso significava que talvez ele não pudesse trazê-la de volta à vida. O mesmo acredito que se aplica aqui. A gente tem que ter em mente de que nem sempre a Tenseiga vai salvar o dia. Então, mortes não podem ser banalizadas. Eu acho que eles fizeram isso muito bem, tanto em criar esse limite de 1 hora, quanto em criar essa dificuldade da Towa em manusear a Tenseiga, para que não pareça que é algo tão simples e a morte se torne algo banal, que a gente não passe a pensar que tudo bem as meninas correrem risco ao ponto de que elas podem ser trazidas de volta pelo Sesshomaru quando a Tenseiga estiver consertada, por exemplo. Eu acredito que é mais ou menos essa linha, porque a partir do momento em que a gente sente que os protagonistas não correm um perigo real de morrer, a gente para de se importar com eles. Então
a maneira como trabalharam essa volta da Setsuna, eu acredito que não tira nem um pouco o impacto da morte dela que a gente teve no episódio 24. Principalmente porque, vamos pensar, nós vivemos aí 6 meses de luto sem episódio. Seria injusto que logo agora, de uma maneira simples e fácil, eles trouxessem a Setsuna de volta à vida, sendo que a gente permaneceu 6 meses sofrendo com a morte dela. Dá um pouco de trabalho para trazer ela de volta à vida, para justificar essa morte e esse período de luto, digamos assim. Bom, essa é a minha impressão, quero saber a opinião de vocês. Mas sobre a lua na testa como uma forma de Toa enxergar os lacaios do outro mundo. Isso porque o que eu acredito que foi tentado passar pra gente é de que não é qualquer ser que pode manusear a Tenseiga. A representação da lua, ao meu ver, representa a linhagem sanguínea da Toa, pelo menos no lado yokai, seja Sesshomaru, seja Ino no Taisho, seja a mãe de Sesshomaru, que inclusive é portadora da Pedra do Meido, é uma forma de nos mostrar que essa linhagem sanguínea é capaz de ver seres do outro mundo e trazê-los de volta à vida, mas não necessariamente qualquer ser poderá fazer isso. Então ela, como uma meio yokai, talvez tenha de fato tido um pouco mais de dificuldade em enxergá-los. Mas falando ainda a respeito de ressurreição dos poderes da Tenseiga, o que eu gostaria de falar com vocês sobre um possível furo de roteiro é a forma como Sesshomaru trouxe de volta à vida o pai de Kanta. Não sei se vocês se lembram, mas no episódio 143 de Inuyasha, Kanta era um yokai lontra que havia perdido seu pai, ele teve a cabeça decepada por Hakudoshi. Naquela trama nós temos que entre a morte, a decapitação do pai de Kanta até ele ser encontrado e ao final ser trazido de volta à vida por Sesshomaru se passaram 3 dias. Poderia ser sim um furo de roteiro, mas existe uma diferença que inclusive eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, porque no caso do pai do Kanta, ele foi decapitado, mas o corpo dele permaneceu atacando vilarejos sem a cabeça. É como se o corpo permanecesse vivo por mais que a cabeça tivesse sido decepada. Então, por mais que possa parecer um furo de roteiro, o próprio Inuyasha tinha dito que os yokais são mais resistentes e eles estavam tentando unir a cabeça com o corpo para que o pai do Kanta voltasse à vida. E Sesshomaru só utilizou a Tenseiga após o corpo também ser atacado por alguns moradores de um vilarejo, quando efetivamente corpo e cabeça foram mortos. Isso ocorreu apenas um pouco antes de Sesshomaru utilizar a Tenseiga, então não foi um furo, mas comentem aí. Mas uma coisa que eu vi vários de vocês comentando, que era justamente o flashback, a recapitulação que houve do episódio. O episódio parecia mais curto porque de fato tinha um tempo menor de experiência nova. Nós tivemos 2 minutos de flashback, de recapitulação, uma introdução da história antes da abertura e ainda mais alguns minutos depois da abertura, totalizando aí aproximadamente 7 minutos de introdução, digamos assim. E eu acho que isso foi feito de maneira extremamente necessária, porque nós estamos falando do primeiro episódio de uma segunda temporada, no qual qualquer pessoa que estivesse ligado à TV ou que tenha ficado interessado por assistir aquele episódio possa compreender como nós chegamos naquele ponto, principalmente com um episódio que inicia uma temporada e que é imediatamente em sequência de um episódio de uma temporada anterior. Num modo geral, o comportamento do Sesshomaru foi uma mistura de um pouco o que nós já esperávamos de um Sesshomaru com muito de um carinho da forma dele, digamos assim. Ele não apenas incentiva a Toa, eu acredito que a maneira como ele fala de que a Toa é a única que pode fazer aquilo e ele orienta para que ela não se distraia com a borboleta, para que ela não hesite, tudo isso são formas de, digamos, ele treiná-la, dele ensiná-la, dele orientá-la em algo da maneira dele. Eu não acho que ele quis criar uma pressão desnecessária, muito pelo contrário. Eu acredito que seja mais ou menos num sentido de um pai dizendo que ele acredita que a filha é capaz de fazer aquilo. Então quando ele fala você é a única que pode fazer isso, ele está confiando nela porque ele sabe do potencial dela e não querendo criar uma pressão. Olha, se você não fizer isso, a sua irmã vai estar morta pro resto da vida. Eu não acho que tenha sido esse o sentido, muito pelo contrário. Então eu fico bastante feliz com a interação que ele teve com as meninas, a maneira como ele as protegeu quando as duas estavam desacordadas, a maneira como ele chama pela Setsuna e ela prontamente atende voltando à vida.
Foi muito bonito de ver a maneira como ele impediu que a Towa caísse no chão e se ferisse. Algo que pode parecer singelo, mas conhecendo como nós conhecemos Sesshomaru, significa muito, que inclusive o Totosai acaba comentando no final do episódio. No modo geral, o episódio foi fantástico, a gente teve uma animação muito bonita, gostei muito da interação do Totosai, da Moroha, da própria Kirara ajudando a afastar aqueles yokais, e eu não quero que esse vídeo se torne gigante, então vou fazer algumas considerações, principalmente em relação a Setsuna e a sua nova Naginata. O Totosai deixa bem claro que uma espada normal, uma lâmina normal, como era a Kanemitsu no Tomoe, não era capaz de aguentar o poder da lâmina de sangue. E é importante a gente entender como funcionaria essa lâmina de sangue, porque quem não viu o meu vídeo sobre como as espadas funcionam no universo de Inuyasha talvez tenha ficado completamente perdido. Então eu vou deixar no link aqui do card para vocês, assistam aquele vídeo porque vai clarear a mente para vocês. O que acontece é que nós temos uma lâmina que foi construída a partir da Kanemitsu no Tomoe, que é a Yukari no Tachikiri, justamente pelo qual o poder da lâmina de sangue da Setsuna vai fluir. Vocês devem ter percebido no episódio 24, inclusive porque a gente falou disso na análise, que há um determinado momento em que a Setsuna está lutando e a lâmina da Kanemitsu no Tomoe acaba ficando repleta de uma aura vermelha, o que poderia significar a energia da espada de sangue fluindo pela Kanemitsu no Tomoe. Porém, como Totosai nos disse, ela era uma lâmina comum que não aguentava o poder da lâmina de sangue da Setsuna, porque, como a gente soube lá na primeira temporada, ela foi uma Naginata criada por humanos. Por mais poderosa que ela fosse, ainda era uma arma humana. Logo, o Totosai, a partir de cinzas do Tuga, o que não vai ser acaso, vai ter alguma importância aí na frente, e cristais de lápis lazuli, foi capaz de criar a Yukari no Tachikiri, uma nova Naginata, com a qual o poder da lâmina de sangue iria responder, uma canalização pela qual o poder da lâmina de sangue vai fluir. Provavelmente o poder em si vai ser uma mistura da lâmina de sangue com as propriedades da Yukari no Tachikiri, porque a gente sabe que ela foi criada ali com cristais de lápis lazuli, e a pedra lápis lazuli é conhecida como uma pedra de poderes espirituais. De um modo que nos é dito que esta nova lâmina, essa nova Naginata, seria capaz de cortar até mesmo o intangível. E aí a gente já fica com aquelas teorias novamente que talvez seja essa responsável por cortar a ligação entre a Rin e a Zero, hein? O que vocês acham? Acham que vai acontecer? Inclusive, acho que todo mundo ficou com dó da Moroha apanhando, tadinha, várias vezes, mas acho que foi uma forma de tanto Totosai quanto Jaken se vingarem dos cascudos que receberam de Inuyasha na série clássica. Tadinha da nossa querida Moroha. Enfim, o que ficou faltando nesse episódio foi Sesshomaru tirar o canino e ficar banguelinha pra gente ver como o Totosai vai trazer a Tenseiga de volta em 3 dias. O final do episódio não mostrou pra gente a Towa acordando e encontrando sua irmã viva. Essa emoção vai ficar para um próximo episódio, então eu acredito que ele se encerrou num ponto adequado. Trazer mais acontecimentos apenas atrapalharia o momento que a Setsuna tinha para brilhar com o seu retorno e inclusive nos trouxe ali novas tarefas, novos objetivos para as meninas. Nós sabemos que provavelmente da agora em diante elas vão querer vingança contra Kirin Maru, mas elas precisam primeiro se tornar mais fortes. O Totosai adverte a Setsuna para ela ter cuidado, né, falando que ela só poderia ser trazida de volta à vida uma vez, então cuidado, né, vai aprontar muita coisa, porque a gente não quer chorar de novo. E também adverte que a Towa estava fazendo um uso errado da sua energia demoníaca, infundindo ela numa espada feita por humanos. Isso é um gancho para que as meninas vão atrás do Bokunseno, que a gente viu no trailer inclusive, e ele provavelmente vai ser ali o gancho para que as meninas encontrem a Zansei e Ken, e até mesmo vão ao Monte Musubi, enfim, uma série de coisas. E falando no Monte Musubi,
que continua sendo um objetivo da Toa, com certeza, é encontrar a borboleta dos sonhos que nós vimos neste episódio, mas uma borboleta diferente. No site foi atualizado, o site oficial, com uma borboleta dos sonhos de Setsuna, sendo esta verde que foi introduzida nesse episódio e aparecia em alguns comerciais. E aí acho que a cabeça de todo mundo deve ter bugado do tipo, ué, a dela não era a roxa e azul? Bom, a gente já fez algumas teorias que vocês vão encontrar aqui no canal, então podem ir lá se divertir com essas novas informações e tentar construir um contexto novo, mas provavelmente aquela borboleta roxa é relacionada a Rin, enquanto a verde é relacionada com a Setsuna. A gente vai falar disso num vídeo da abertura também, mas a gente tem uma teoria já sobre a relação da Setsuna com a Rin e também a relação da Rin com a borboleta. A borboleta que roubou as memórias da Setsuna foi a borboleta verde e não a roxa, porém a borboleta roxa está ligada a Rin e provavelmente está acompanhando a menina justamente para passar algumas memórias, algumas informações para sua mãe, porque a gente vê que por várias vezes ela acaba meio que desaparecendo ali, pousando em frente à árvore, então eu acredito que seja uma forma de a Rin poder acompanhar o crescimento de sua filha, ainda que de longe. Talvez quando ela morreu, a borboleta desapareceu na testa de Setsuna justamente porque estava ali colhendo algumas memórias, algumas lembranças e levando para sua mãe. A gente não sabe exatamente, mas acredito que seja algo nesse sentido, porque eu não acho que a Rin vai ficar completamente perdida com tudo que está acontecendo. Ela já mostrou estar um pouco consciente, né? Um pouco triste dentro da árvore. Inclusive, vamos lembrar aqui que já nos foi dito que a Setsuna simplesmente se lembra de conhecer a canção que ela toca no violino, mas ela não sabe onde ela aprendeu. Então, talvez essa troca aí de lembranças de borboleta, uma voando para a árvore, depois voando para a filha, possa ser uma maneira como, de alguma forma, a Setsuna tomou conhecimento dessa música por meio de memórias, lembranças da Rin. Bom, era isso que eu queria falar com vocês, meus queridos. Eu fiquei muito feliz. Fiquei ao mesmo tempo um pouquinho triste porque a nossa live não foi exatamente como a gente planejava, mas fiquem atentos porque a gente vai fazer a próxima e vamos continuar episódio por episódio. Inclusive, muito obrigado de coração para todo mundo que conseguiu, ainda que um pouco depois, permanecer na live. A gente conseguiu assistir depois ali aos trancos e barrancos, mas foi muito divertido compartilhar essa sensação com vocês, esse momento. Então, semana que vem, se tudo der certo, estaremos aqui novamente às 5 da manhã no sábado para assistir o segundo episódio, que honestamente está me deixando muito ansioso porque a gente não sabe quase nada dele. Então ele vai ser uma caixinha de surpresas, bem ou mal. O primeiro episódio já tinha saído tanta coisa nos trailers que acho que a gente só queria chorar logo de uma vez porque não tinha muita coisa mesmo pra gente se surpreender. Mas eu gostei muito, meus queridos, muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais.